Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que estamos na casa do Senhor, e é um privilégio neste tempo de pandemia em que nós estamos procurando atender aí o que recomenda o Ministério da Saúde. Estamos em pouquíssimas pessoas aqui que estão nos dando staff nesse culto online. E também, irmãos, é motivo para você em casa se alegrar na presença de Deus. Esta hora, amanhã e nas próximas semanas, como já aconteceu anteriormente, milhares de pessoas estão velando seus mortos. E Deus tem guardado a nossa vida até o presente momento, guardado a nossa família. Então é motivo para nós fazermos um culto alegre, um culto, irmãos, de coração aberto, não é? E não deixar que nenhum clima de cemitério paire sobre a nossa igreja, mas estarmos, irmãos, glorificando ao nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero convidá-los para abrir a nossa Bíblia. Você que está em casa também, tendo a sua Bíblia aí, acompanhe uma leitura muito curta, um versículo muito curto, mas que traz uma grande mensagem, que está na carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 13 e o versículo de número 8. Bem conhecido da igreja, e o texto diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Os irmãos podem me ajudar repetindo este versículo no 3. Amém? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus irmãos, não faz muito tempo que eu trouxe uma mensagem neste versículo aqui, mas a palavra de Deus ela é nova a cada manhã, e às vezes no mesmo texto Deus nos dá mais de uma mensagem. E eu, irmãos, estava observando este ano, no início do ano, quando o nome de Jesus, mais uma vez, ele foi, durante um período chamado Carnaval, usado como chacota. Alguns grupos, irmãos, de escola de samba, eles colocaram o nome de Jesus como tema do seu enredo, e no tema do seu enredo, eles depreciaram o nome de Jesus, eles desprezaram o nome de Jesus. Eles, irmãos, usaram o nome de Jesus como uma coisa banal, levando inclusive muitos cristãos a se indignarem com a forma como o nome de Jesus ele foi colocado. Eu estava vendo também, irmãos, na última parada do orgulho gay, da mesma forma, quando eles colocaram um travesti seminu amarrado numa cruz, com o seu corpo pintado de vermelho, representando sangue, e ali também o nome de Jesus sendo vituperado. Eu tenho observado que nos meios midiáticos, da mesma forma, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem servir a Deus, como os humoristas gospel, estão, irmãos, brincando com o nome de Jesus. Eu estava há pouco tempo conversando com um deles pelo WhatsApp dele, e chamando a atenção deste moço e dizendo para ele que o nome de Jesus não deve ser tomado em vão, assim diz a palavra, porque o nome de Jesus é precioso, o nome de Jesus é sublime, o nome de Jesus é glorioso, e ele deve ser reverenciado e respeitado. Mas agora algumas igrejas estão levando humoristas gospel para, irmãos, antes de começar o culto, como a juventude, entreter um pouco os jovens. Justificam eles que é preciso dar um pouco de graça no culto, é preciso dar um pouco de descontração no culto, mas a graça que nós queremos receber no culto de adoração a Deus é a graça emanada do Espírito Santo. Este sim alegra
alegra o nosso coração verdadeiramente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, é por isso que eu li este versículo aqui, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos cursos acadêmicos da área de humanas, Jesus é tido por uma porcentagem significativa de mestres e doutores como mito. A palavra de Deus é tida como se fosse um livro folclórico, mas para nós cristãos, Jesus Cristo é o nome mais puro, mais sublime e mais puro que há no universo. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. E a Bíblia Sagrada diz na boca do salmista que é a luz que ilumina o nosso caminho e dá direção ao nosso barquinho que é seguir aos mares da vida. Mas a perseguição ao cristianismo não é de hoje. Jesus foi perseguido desde o seu nascimento, como registra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo 16 ao 18, quando Herodes ouviu falar que um menino que havia sido profetizado sobre o nome dele haveria de reinar sobre os judeus, Herodes procura inquirir sobre quem era aquele menino, e ele descobre que era Jesus Cristo, que havia sido vaticinado nas profecias dos antigos profetas do Antigo Testamento. E ele agora manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, procurando chegar a Jesus Cristo. Mas, irmãos, seus pais receberam uma revelação em sonho e partiram para o Egito. Meus irmãos, aliás, se levarmos em conta a cronologia profética, Jesus foi perseguido muito mesmo antes de nascer, como prova a boca do profeta. O profeta disse: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso, meu querido irmão, para você que está aqui nessa noite, ou para você que está em casa, aleluia, aquele que quer viver o verdadeiro cristianismo na plenitude da sua concepção, não se desespera quando é perseguido, não desiste da fé quando é caluniado, não nega a sua crença quando alguém lhe maltrata, porque segue as pisadas de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus começa seu ministério, mas antes se propõe a uma preparação espiritual. Ele vai para o deserto, conforme registra Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, para jejuar 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia diz que ao final daqueles dias, o próprio Satanás aparece para tentá-lo. Após 3 anos e meio de ministério, condenaram a Jesus injustamente, crucificaram o mestre. Mas antes, Jesus havia preparado os seus discípulos para serem perseguidos também. Porque, irmãos, vida de crente não é só mar de rosa, vida de crente não é só vento em popa, vida de crente não é só mamãozinho com açúcar. Vida de cristão verdadeiro tem perseguição, mas a Bíblia diz que Deus está conosco, e se Deus está contigo, passe a perseguição glorificando, porque a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. E Jesus disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 10, versículos 16 a 18: eis que eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobo, portanto sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Porque vocês têm que tomar cuidado, porque os homens vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Ou seja, vocês vão apanhar na frente de todo mundo e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então não é de hoje, portanto, a tentativa de minar o cristianismo e deletar o nome de Jesus da memória dos homens.
João Batista, o grande profeta, precursor de Jesus, é morto com a cabeça decepada. Depois, irmãos, Jesus começa a predizer a sua morte, e ele fez isso por 3 vezes. Uma angústia vai caindo sobre o mestre. Em Lucas capítulo 19, versículos 41 ao 44, mostra Jesus se entristecendo outra vez sobre Jerusalém e dizendo: ó Jerusalém, Jerusalém, como eu quis agasalhar sobre as minhas asas, como a galinha faz com os pintainhos, mas vós não quisestes. E quando fala outra vez, é porque ele já tinha se entristecido antes. Em João capítulo 12, versículo 20 ao 36, Jesus explica a Felipe e a André por que é que ele deve morrer, comparando-se com um grão de trigo. Em João capítulo 12, versículo 37 em diante, nós vemos Jesus operando muitos milagres, Jesus fazendo maravilha, Jesus abençoando o povo, mas para a tristeza de Jesus, a Bíblia diz que eles não criam nele e começaram a persegui-lo. Por fim, Jesus é traído por um daqueles que ele mesmo escolheu para estar ao seu lado. Traído com um beijo, ainda lhe chama de amigo. Outro escolhido, Pedro, que havia feito quase um juramento dizendo: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu vou contigo até o fim, eu jamais te abandonarei. Daqui a pouco Pedro está negando a Jesus por 3 vezes, e a Bíblia diz que na terceira vez, quando a criada pergunta: tu és um deles? A Bíblia diz que Pedro espraguejou, e aí o galo canta. Jesus vai ao Getsemane para orar, angustia-se a ponto de o seu suor transformar-se em grandes gotas de sangue. Depois se levanta dali e canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras, e em seguida é preso. Mas um dos momentos mais marcantes, quando Jesus é colocado, irmãos, diante da turba de pessoas, e eles naquele dia iriam anistiar um daqueles que estavam condenados, e colocaram a Barrabás de um lado e Jesus do outro. Marcos capítulo 15 e o versículo 7 diz que Barrabás, num motim, acabou assassinando uma pessoa. Ele era um assassino. De um lado estava um assassino, do outro lado estava o autor da vida, de um lado estava um bandido, do outro lado estava aquele que usou suas mãos para abençoar, a sua boca para abençoar. E então o governador pergunta: estão aqui os dois, a quem vocês querem que eu solte? E a turma gritou: solte a Barrabás. E disseram: o que eu faço com este? E a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus é crucificado e morto, mas antes de entregar seu fôlego, ele grita: tetelestai. Tetelestai é uma palavra grega equivalente à expressão está consumado. A dívida está paga, a dívida está liquidada. Essa expressão, irmãos, ela era usada quando alguém nos tempos de Jesus devia alguma coisa. Então, quando aquela pessoa pagava, no recibo se colocava embaixo: tetelestai, a dívida está paga. Ou quando também, irmãos, nos documentos penais da antiguidade, na época de Jesus, os infratores condenados, como no tempo de hoje, tinha uma capivara lá, tinha um antecedente criminal lá, descrito os seus crimes, e quando ele pagava a pena, o juiz riscava os seus crimes e colocava embaixo: tetelestai. É por isso que você está aqui nessa noite, porque quando Cristo deu um brado, ele cancelou a cédula de pecado que estava sobre a sua vida. É motivo de glorificar e de adorar ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Isso vai corroborar com o que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14: e quando vós estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É por isso que no culto de adoração a Deus, eu não me canso de dizer glória e bendito seja o nome do Senhor, porque Ele cancelou os nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Então você é livre, livre do pecado, livre para adorar, livre para servi-lo,
cantai para ele de louvor ao seu nome. Louvado seja Deus. Os discípulos se dispersaram. Jesus agora está morto. José de Arimateia pede o corpo de Jesus para sepultá-lo numa sepultura nova. Quem sabe os inimigos da fé comemoraram a morte de Jesus, mataram o Cristo, acabou o cristianismo. Irmãos, tem pregador que até diz que houve festa no inferno. Você já viu isso? Uma vez eu vi um pregador dizendo: irmão, teve festa no inferno, e o diabo estava lá, e o MC Capetão estava lá, tocando funk, e as diabetes tudo tomando uísque, e daqui a pouco ouviu-se uma voz, tum, 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 era Jesus chegando para tomar a chave da ordem. E foi, irmão, invencionice. O inferno não ficou alegre. Não, o diabo e seus assédios quiseram impedir Jesus de ir para a cruz, porque sem cruz e sem sangue não haveria remissão de pecado. Enquanto na terra muitos pensaram que o cristianismo havia acabado, Jesus desce até o Hades. A Bíblia diz que ele apregou-a aos espíritos em prisão. Apregou no grego significa evangelizomai, ou ele proclama a sua vitória. A Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro, e ele transporta aqueles irmãos do Antigo Testamento até o paraíso, aonde já estava o ex-ladrão esperando. Aleluia. Enquanto na terra havia tristeza profunda por parte dos seus seguidores e alegria pelo lado daqueles que o odiavam, no mundo espiritual uma grande revolução aconteceria. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que um anjo desce do céu. O seu aspecto era como de um relâmpago, a sua roupa como a branca lã. Eles removem a pedra do sepulcro, se assenta sobre ela. Os guardas que ali estavam ficaram como mortos, aterrorizados. As mulheres, quando viram aquela aparência, se assustam também. Mas o anjo diz: não tenhas medo, porque eu sei a quem buscais, a Jesus o Nazareno. Mas ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. A pedra não foi removida para que Jesus pudesse sair, porque ele é Espírito e entra e sai da onde ele quiser, mas foi para que elas entrassem e vissem que o corpo não estava mais ali. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria apenas um mártir como tantos outros. Não haveria motivos para sermos cristãos. Nós carregaríamos o nosso pecado até a morte. Não haveríamos motivo para termos esperança neste mundo, irmãos, e de alcançar o céu um dia. Este mundo seria dominado completamente por Satanás. Nós seríamos tristes, porque o Espírito Santo não estaria entre nós, porque a Bíblia diz que era preciso que Jesus fosse, para que ele fosse deixado como consolador. Mas ao terceiro dia, aleluia, o Hades teve de libertá-lo. Não deu tempo para fazer missa no sétimo dia, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e hoje ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Ninguém mata o nosso Cristo, porque ele é Deus e Deus não pode morrer. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E como não conseguiram exterminar o Cristo, porque ele é Deus e está vivo, estão tentando parar o cristianismo ou subestimá-lo a uma crença sem sentido. Mesmo no tempo da igreja primitiva, irmãos, quantos nossos irmãos foram perseguidos? O Império Romano massacrou nossos irmãos, perseguiu nossos irmãos duramente, mas eles não negavam a fé em Jesus Cristo. Irmãos, leia a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 do escritor aos Hebreus, a partir do versículo 36. Mas quando você leia com paixão. Você vai ver a tortura, escárnios, açoites, cadeias, prisões, apedrejamento. Nossos irmãos foram tentados, foram mortos ao fim da espada. Muitos andavam vestidos de pele de
de ovelha e pele de cabra. A Bíblia diz que foram desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos cemitérios. Os irmãos que tiverem a oportunidade de ler um livro chamado As Catacumbas de Roma, irmãos, vão ver o sofrimento e o martírio dos nossos irmãos. Mas eles não negaram a Cristo. E quantas vezes nós negamos a Cristo com o nosso comportamento? Quantas vezes nós negamos a Cristo com as nossas atitudes? Quantas vezes negamos a Cristo com as nossas falas, com nossos pensamentos? Mas Ele é o mesmo, Ele ainda continua perdoando o pecado, Ele ainda continua restaurando quem está caído, Ele ainda continua removendo a mancha das nossas mazelas, porque Ele ama você e Ele ama a mim. Ele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Estou me lembrando aqui, eu anotei aqui, em março do ano de 1966, John Lennon, um nome conhecido mundialmente, dá uma entrevista ao jornal londrino The Evening Standard, dizendo que as pessoas estavam mais apaixonadas pela banda dele, os Beatles, do que por Jesus Cristo. Ele dizia que a fé cristã estava declinando, estava decaindo, enquanto as pessoas estavam ovacionando o rock and roll. Disse ele, abre aspas, o cristianismo irá acabar, vai encolher e sumir. Eu não preciso discutir sobre isso. Estou certo e serei provado certo. Somos mais populares que Jesus agora. E eu sei que não sei qual acabará antes, o rock and roll ou o cristianismo. Jesus era bom, disse ele, mas os seus discípulos eram cabeças duras e ordinários. Fecha aspas. 14 anos e 9 meses depois, no dia 8 de dezembro de 1980, às 22 horas e 50 minutos, em frente ao seu apartamento em Manhattan, aos 40 anos de idade, Michael Chapman, um dos seus fãs, que horas antes havia recebido um autógrafo num disco seu, alvejou John Lennon pelas costas com 4 tiros ao lado da sua esposa. Ele foi rapidamente socorrido, foi para o hospital Roosevelt, mas diz o laudo médico que 10 minutos depois ele já estava morto. Que tristeza! Quanto tempo e oportunidade lhe foram dadas, mas ele desperdiçou a todas. O rock and roll saiu de moda, os Beatles encerraram a carreira, John Lennon se foi, a popularidade findou, seu nome lembrado vez por outra, mas o cristianismo não acabou e Jesus continua vivo. E o nosso Jesus é o de Filipenses capítulo 2 versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem, fazendo-se servo e semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão em cima do céu, na terra e embaixo da terra, e reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos estão alegres, quantos estão felizes, porque Jesus está vivo, eu glorifico também, porque Jesus está vivo. Aleluia. E esse Jesus, a Bíblia diz que vai voltar um dia, e na segunda fase da sua vida, a Bíblia diz que todo olho o verá. João já tinha visto a Jesus quando estava preso na ilha de Patmos, na grande revelação do tempo do fim, quando descreveu em Apocalipse capítulo 1 versículo 13 ao 18, quando João olha, Jesus está no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele tinha uma roupa comprida e cingido no peito com um cinto de ouro. A sua cabeça, o seu cabelo era branco como a lã, os seus olhos ardiam como chama de fogo, os seus pés eram tidos como latão reluzente, e a sua voz era como de muitas águas. Quando João viu aquela aparência, João cai por terra, aleluia, e a Bíblia diz que ele ouve a voz de Jesus dizendo: não tema.
Demas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui, vivo para sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Esse é o Cristo que você serve, esse é o Jesus que nós servimos. Bendito seja o nome de Jesus. Ninguém pode matar quem tem a chave da morte. Ninguém pode acabar com aquele que tem o domínio do inferno. Seu nome, Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando Jesus aparecer, visível ao mundo todo, todos o verão, como João o viu na fase escatológica, conforme está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, diz assim. João disse assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual é chamado é a Palavra de Deus, e na sua coxa e na sua veste uma inscrição dizendo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, glorificado seja o nome de Jesus. Esse é o Jesus que você serve, é nele que você crê, ele é o seu tudo. Coronavírus não para a igreja de Cristo, troca de ministro não para a igreja de Cristo, plano econômico não para a igreja de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja, e estamos aqui para glorificar o seu glorificado e bendito nome. Louvado seja o nome de Jesus. Mas para quem estiver perturbado, Jesus tem uma palavra. Ele disse em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É motivo de glorificarmos a Deus, porque Cristo está vivo. Louvado seja o nome de Jesus. John Lennon passou, Elvis Presley passou, Buda passou, aleluia, Charles Taze Russell passou, Allan Kardec passou, Confúcio passou, Maria Teresa de Calcutá passou, mas Jesus continuou o mesmo, entre nós e vivo. Bendito seja o nome de Jesus. E se ele está vivo, tem milagre para a tua casa. Se ele está vivo, tem salvação para a tua casa. Se ele está vivo, Deus pode fazer uma obra aí agora, porque ele chama-se Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que leva para o céu. Aleluia. Eu quero orar para a igreja. Pode, pastor? Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Eu sei que alguém chegou aqui nesta noite com o coração um pouco apertado. Você não sabe o que vai acontecer segunda-feira. Você está preocupado com o que vai acontecer na semana que vem. E Jesus te trouxe aqui crente, porque Ele conhece a tua casa, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua alma, Ele conhece a tua família. A Bíblia diz que os cabelos da vossa cabeça estão contados. O cuidado de Deus repousa sobre você. Meu querido irmão que está em casa e vendo esta pregação, esta mensagem, descansa no Senhor, porque a providência vai chegar em nome de Jesus Cristo. Ele é o mais interessado em que o nome dele seja glorificado na tua causa. E é hora de nos unirmos em oração, confiar nesse Jesus que está vivo. Querem acabar com o cristianismo, querem acabar com a nossa fé, mas jamais acabarão, porque Jesus disse: passa céu, passa terra, mas o nome de Jesus permanece para sempre. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu preguei a tua palavra, Pai. E os teus filhos ouviram a tua palavra, glorificando o teu nome, porque creram na mensagem. E eu preguei sobre o teu nome, Senhor, o nome mais poderoso do universo, aquele que está sobre todas as coisas. Ó Deus,
o teu filho que está em casa agora. Ó Deus, poucos estão entristecidos, ó Deus, pelas tempestades da vida. Alguns estão preocupados, alguns estão ansiosos, alguns estão desequilibrados, ó Pai. Mas eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o teu amor, o teu cuidado e principalmente a tua providência seja sobre esta casa. Abre porta fechada, Pai. Cura aquele que está enfermo, ó Deus. Ó Pai, acalma o coração daquele que está preocupado. Assopre este vento, assopre esta tempestade, para que teu filho possa cantar o hino da vitória e nós possamos dizer que só o Senhor é Deus, Deus eterno. Em nome de Jesus Cristo, eu acredito na vitória. Eu creio que tu és o nosso Deus. Eu creio que tu estás conosco. E assim te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Ó doce nome